Que, amados? Porque se ela não tem um estatuto, um CNPJ, um registro, quando comprarem os bens daquela igreja, compra-se em nome de quem? Do pastor. Se o pastor cair, o que acontece? Ele leva tudo. O bem é da igreja, mas não da igreja. É dele, porque está no nome dele. Se você registrou, é teu. Então, a importância de ter um estatuto e ser organizado como igreja é por causa disso. Ainda essa semana eu falava com uma pessoa que o pastor, há 20 anos, tinha 2 mulheres. Ele era o pastor presidente da igreja. E quando descobriram o erro dele, quiseram disciplinar, ele não aceitou. O que ele fez? Expulsou todo mundo. E todos os templos, todos, estão no nome dele. E o que ele está fazendo agora? Vendendo. E para onde foram os membros? Esses membros foram para a casa de um outro pastor que construiu uma igreja na casa dele. Vai ser burro lá na China. Você acaba de sair de um erro, você entra em outro? Não, pastor, você construiu no seu quintal, aí você vai fazer o mesmo. Por que uma igreja deve ter estatuto? Uma igreja sem estatuto é como uma igreja fantasma, não existe juridicamente e está sujeita a muitos perigos, como esse que eu estou falando. Quando a igreja se torna pessoa jurídica, pelo registro de seu estatuto, adquire uma conceituação mais concreta, sem nenhum prejuízo para os seus fins espirituais. Uma igreja sem estatuto não pode ser representada juridicamente, não pode ser proprietária de nada, nem reclamar quaisquer direitos. Não tem nada escrito que rege aquele grupo. Cada igreja tem o seu estatuto registrado. Cadastro, seu CNPJ, para efeitos de inscrição no INPS, como contribuinte, o pastor e por aí vai. Qual é o testemunho que uma igreja deve dar na sociedade no que toca ao amparo do trabalhador? Um estatuto bem elaborado é uma segurança para a igreja. Sem o mesmo, a igreja corre perigo de desvio doutrinários e patrimoniais e fica mais sujeita a caprichos de liderança mal informadas ou mal intencionadas. Então, é um perigo. Uma vez uma igreja inscrita no CNPJ, a igreja deverá mandar confeccionar o carimbo padronizado, que deverá constar todas as guias de recolhimento, de obrigações sociais, em outros documentos de importância que tragam a sua exigência. Então, a organização, irmãos, a administração é diferente. Você vem para o culto, congrega, adora o Senhor, mas tem toda uma conjuntura por trás disso. A organização e a administração da igreja local deve acompanhar o ritmo de seu desenvolvimento. A igreja, para atender às exigências de seu processo material e espiritual, organiza-se em departamento. E quais são esses departamentos? Toda igreja tem que ter um departamento de administração. Você tem que ter lá alguém que cuida da administração. Um outro que vai cuidar de assistência social. É aquela pessoa que vai ver os necessitados na igreja. Você tem que ter alguém que lidera a música, ministério de louvor, essa parte. Outra pessoa é responsável pela evangelização. Essa pessoa deve cuidar especificamente de montar planos e estratégias que possam ganhar novos crentes. A igreja deve ter também um departamento de missões. A igreja que não faz missões, ela precisa ser evangelizada de novo. Então, nós temos que ter missões. Ela tem que ter um departamento educacional. O educacional é aqueles que vão cuidar especificamente da parte teológica, escola bíblica dominical, escolas de ensinos, treinamentos, preparos. Tem que existir nessa igreja. E o departamento de comunicação. Às vezes a pessoa erra por falta de informação, irmão, porque não tem um boletim informativo, não tem uma rádio, um programa de rádio, não tem alguém que cuida de uma rede social, de um Facebook, de coisas mais modernas hoje, um Instagram,
Hoje a comunicação está de tal forma facilitada que não há por que ter pessoas desinformadas na igreja. Quem está aqui, diga amém? Amém. Os aspectos globais de todos esses departamentos, suas respectivas sessões possíveis, não estão abordados aqui. Tem, porque aí teria que falar da secretaria, e este é um órgão de grande importância para o bom funcionamento de uma igreja organizada. Uma igreja com boa secretária, irmãos, ela é uma igreja que ela auxilia 70% do trabalho de um pastor. Se você tem uma excelente secretária, um excelente secretário, 70% dos seus problemas acabaram. Você deve entender a parte organizacional da igreja. Hoje que a gente está levantando mais secretário, mas a bispa, no início da unidade da fé, que secretária, né, bispa? Era excelente. Então, muitas coisas a gente se tornou grande e organizada, as informações eram dadas por causa de ter uma secretaria precisa. Hoje, agora, nós estamos restaurando, tem a Raquel, tem a Diane que trabalha, dá um dia de expediente aqui, e a gente está organizando. Mas cada igreja local, irmão, tem que ter esse trabalho. Ah, porque a minha igreja é pequena, irmão, tem 2, 3, já dá para começar. Faz uma ficha desses membros, mantenha essas fichas atualizadas, dia do aniversário, um feliz aniversário que você manda, que você lembrou do aniversário da pessoa. Tem um pastor que até hoje manda uma cartinha de aniversário para as pessoas pensam, oh, que maravilha, eu recebi uma carta, né, do pastor fulano, ele nunca esquece do meu aniversário, nem sabe, ele só assina e manda. Mas uma secretária está fazendo isso. Esses dias eu estava numa casa de uma senhora, ela falou assim, ai pastor, estou tão feliz, né, eu vou votar de novo no Francisco Silva. Você vai votar no Francisco Silva, irmã? Ele manda carta em todo meu aniversário, irmã. Francisco Silva morreu. Mas o que acontece? Ele continua mandando a carta através da sua secretaria, isso deve ser automático. Chega na casa da pessoa e todo mundo, o Francisco Silva lembrou de mim. Hã? Lá do além. Então, é importante o trabalho da secretaria, né? Então, a gente constrói o templo, irmão, preste atenção. A gente faz tudo no templo, a gente monta um monte de coisa. Monta o altar, monta a nave da igreja, monta a cantina para vender, mas não monta a secretaria, né? Toda igreja tem que ter uma parte da secretaria. Todas. Precisa ter um lugar específico, aonde ali, quando ela é maior, ela pode ter salas de reuniões para discutir os assuntos ali com os mais próximos da igreja. Para um perfeito desempenho de suas atividades, deve a secretaria dispor de um local, sala própria para seu desempenho e de fácil acesso aos membros. A sala deve ser bastante agradável, gerando boa impressão. Geralmente, os ambientes de trabalho devem ser bastante iluminados para evitar cansaço e sonolência devido ao esforço provocado pela má iluminação. Sempre que possível, deve a sala ter lâmpadas fluorescentes, luz do dia, e as paredes de cor clara para refletirem maior quantidade de luz. O que um secretário tem que ter, irmão? As qualificações, maturidade espiritual, educação exemplar. Você já pensou você colocar um secretário grosso, estúpido, que maltrata os outros? Não, não tem não, já passou da época. Aonde que eu vou achar seu cartão de membro? O secretário tem que ser uma pessoa com educação exemplar. Tem que ter boa caligrafia, boa redação, ser zeloso, se possível, ter disponibilidade de tempo. Por quê? Porque ele é responsável de organizar o hall de membros permanente, tesouraria,
às vezes, uma tradicional de organizar o dinheiro centralizado, às vezes unificada, né? Cuidando assim do orçamento da igreja. Uma coisa que eu quero falar aqui, já que a gente tem pequenas igrejas, eu vou encerrar com essa parte aqui da administração do pastor como administrador. Pequenas igrejas, grandes negócios. Até as igrejas pequenas devem preparar seu orçamento, pelas seguintes razões. O que acontece? O que é o orçamento, irmão? Esse orçamento aqui, ele deve começar primeiro na família. Quanto eu pretendo gastar? Quanto eu ganho? E quanto eu devo gastar? Muitos de nós não fazemos orçamento. E a gente vai no escuro, dando tiro no escuro. E isso é problema. Aí gasta quando não deveria gastar e segura quando poderia ter aproveitado a oportunidade para adquirir um bem. Isso é falta de administração, isso faz parte da administração. Se os irmãos entendem bem, as pequenas igrejas, mesmo como pequenas, também precisam preparar o seu orçamento. Pelas seguintes razões: é importante que você some as entradas no mês e você faça sempre. Há pouco tempo eu precisava fazer uma decisão aqui na sede, cheguei para a minha tesoureira e disse assim: irmã, faz para mim um levantamento dos últimos 3 meses de quanto a igreja está arrecadando. Vou dividir esses 3 meses e vou tirar a média de quanto a igreja arrecada. Baseado nisso, eu sei o que eu posso gastar e o que eu não posso continuar gastando. Se eu posso dar um passo a mais, ou se eu tenho que segurar. Então, quando que as igrejas pequenas precisam se organizar? Desde que haja movimento financeiro previsto, entrou R$1, deve haver organização, orçamento, por pequeno que seja. A igreja pequena de hoje será grande um dia. Amém? Se tiver campo suficiente, liderança com visão ampla. Quem é fiel no mínimo, será fiel no muito. Foi o que Jesus ensinou. Terceiro lugar, por que as pequenas igrejas devem ter o seu orçamento? A força do trabalho não repousa nas grandes igrejas. Isso aqui é muito interessante. A força do trabalho não repousa nas grandes igrejas, mas nas médias e pequenas. Ou seja, na sua maioria, segundo o sistema democrático. Na sua maioria, segundo o sistema democrático, a força do trabalho, ou seja, o que requer mais trabalho são as igrejas pequenas, por parte do pastor. Quando a sua igreja vai se tornando grande, você vai ter menos trabalho. O pessoal fala, não, a igreja é maior, mais trabalho. Não. Há um livro que eu li, do Dag Mills, isso. Foi bom você falar, porque eu não ia lembrar o nome dele, não. Já ia falar Clefodola, mas não foi, Clefodola é outro. Esse homem escreveu sobre mega igreja, não foi? E ele fala sobre a mega igreja. Ele diz o seguinte, que quando a sua igreja se torna grande, existe um monte de benefícios. Primeiro, as pessoas casam-se nela mesmo, porque ela vai encontrar o marido, a esposa, o esposo, dentro da grande igreja. E ali vai crescer a família, daqui a pouco vai ter filhos e vai gerar mais. Financeiramente, todos os recursos vão estar ali. A própria igreja vai começar a gerar recursos, porque os irmãos que trabalham começam a prestar serviços, e esses serviços vão trazer resultados para dentro da própria igreja. Você sabia que há igrejas, grandes denominações, que eu não vou citar o nome aqui no Brasil, mas eles não fazem nenhum trabalho que não seja com os próprios funcionários deles. Você vê, os próprios funcionários fazem um material deles de banco, cadeira, púlpito, reforma de templo. Fazem tudo isso, e ao fazer todo esse trabalho, eles conseguem
fazer com que essas pessoas devolvam 10%, mais sacrifício, mais oferta, e o crescimento é sempre amplo. Irmão, lute por crescer. Lute por aumentar, ampliar. E para isso, peça a Deus sabedoria para que haja crescimento. Amém, amados? Diga glória a Deus. Então, só um resumo para você sobre a administração eclesiástica. A administração é com certeza uma das várias variáveis mais relevantes do que se possa entender por mordomia. Aperfeiçoar o gerenciamento dos recursos disponíveis há de ser uma meta do bom administrador que todo pastor deve ser. Considera-se ainda um outro componente: o pastor sempre faz escola, isto é, o pastor é acompanhado, seguido, até mesmo imitado no modo como procede. E aí deve cuidar muito bem dos seus modos de gerenciar, principalmente rumo ao crescimento. Então, existem exigências. Escute isso. Quantos estão me ouvindo? Ih, quantos me ouvem? Existem exigências para que aconteça o desenvolvimento. Eu vou passar isso rapidinho para você. Quando uma organização é relativamente pequena, o líder costuma trabalhar diretamente com todos os membros do grupo e supervisiona pessoalmente muitos detalhes e atividades. É ou não é verdade? Vocês não estão dizendo isso é verdade porque vocês não me ouviram. Mas na medida que essa organização vai crescendo, porém diversos fatos sobre a liderança se evidenciam. Há um limite quanto ao trabalho que um líder pode realizar. Há um limite quanto ao número de pessoas que um líder é capaz de orientar diretamente. E há um limite quanto ao número de detalhes e atividades que um líder pode controlar pessoalmente. Então, o crescimento requer modificações. Você vai crescendo, então você vai ter que se adaptando, se reorganizando com o crescimento. Segundo, o crescimento requer partilha do trabalho. Você precisa delegar funções. Amém? Terceiro, o crescimento não pode ser acidental. O crescimento tem que ser provocado. Isso significa que o crescimento requer um plano de ação. Eu vou crescer, mas vou crescer como? O que eu vou fazer para crescer? Observe a necessidade do seu bairro, por que Deus plantou a igreja ali, e veja que esse é o caminho para você crescer. Outra coisa importante em relação ao crescimento é que o crescimento requer que as pessoas trabalhem harmoniosamente entre si. Irmãos, procure sempre fiscalizar o trabalho que está realizando e evite que os irmãos estejam em contenda. É comum que as pessoas trabalhem junto na cozinha, se desentendam. É comum que as pessoas trabalhem junto no departamento, se desentendam. Fiscaliza isso, não deixe essas raízes crescerem, porque o crescimento requer que as pessoas trabalhem harmoniosamente entre si. Então, a gente não pode deixar que esses problemas cresçam no meio delas. Quinto lugar, o crescimento requer dedicação. Crescer às vezes é fácil, difícil é manter-se lá. Quantas vezes empresas crescem, de repente elas desmoronam. Igrejas que você vê elas enormes, daqui a pouco elas estão menores. De novo, por quê? Porque faltou dedicação. Faltou ali que a pessoa trabalhasse com maturidade espiritual e fosse trazendo para ela e mantivesse o crescimento. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vou te dar mais 5 minutinhos, irmão. Eu tenho que dar a última aula, você vai aguentar.
Ó, você tá, ninguém tem força, você está sentado o dia inteiro e eu estou em pé. Você vai ao banheiro, você bebe água, você está aí no... Aqui já teve aula aqui, irmão, sem ar-condicionado. O negócio está bom, você não quer ser pastor? Segura a ponta, meu irmão. Não acabei não. Daqui a pouco eu falo a última aula, que é sobre feliz é quem está em casa, sentado no sofazinho só assistindo. Hein? Daqui a pouco a gente volta. Vou dar 5 minutinhos para você. Toma um café, bebe uma água. Faz uma oração forte, repreenda esse sono e volta.